Terceira etapa dos 33 dias de exercícios espirituais para total consagração a Jesus por Maria, através do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Hoje estamos no 5º dia de 7 dias, para o conhecimento da Santíssima Virgem. E agora vamos dar início às orações da semana. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição
na transfiguração do Senhor. Livrai-nos, Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor. Livrai-nos, Senhor, no dia do juízo. Livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número de vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do Ave Maria Stella. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. E nesse quinto dia vamos meditar a virtude da pureza de Maria. A pureza vai além da castidade do corpo, mas também é no coração, na alma, no ver, no escutar, no falar, no agir e no sentir. E Maria foi toda pura, imaculada Conceição, preservada do pecado desde o início da sua existência. Sua vida foi um reflexo límpido do amor de Deus, sem mancha alguma, totalmente dedicada a Ele.
Na Bíblia fala da pureza de Maria em Lucas 1:28. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça é totalmente pura. Em Lucas 1:34 diz que Maria perguntou: como acontecerá se eu não conheço homem algum? Ela testemunha sua virgindade e consagração total ao Senhor. Em João 19, versículo 25 a 27, Maria, aos pés da cruz, mostra sua pureza de coração, permanecendo fiel até o fim, sem se contaminar pelo ódio ou revolta. São João Paulo II chamava Maria de ícone perfeito da pureza, porque nela não havia sombra de pecado. São Luís Maria Grignon de Montfort afirmava que a pureza de Maria atrai a pureza de Jesus, como um espelho límpido que reflete a luz do sol. São Padre Pio recomendava recorrer a Maria Imaculada para conservar a pureza do corpo e da alma. O que a pureza de Maria nos ensina? Primeiro, a guardar a mente e o coração para Deus. Segundo, buscar intenções puras em tudo o que fizermos. Terceiro, evitar tudo o que nos afasta da graça e nos prende ao pecado. Quarto, amar a Deus com o coração indiviso. Como imitar a pureza de Maria no dia a dia? Primeiro, rezar diariamente pedindo proteção contra as tentações. Segundo, evitar ambientes, amizades, conversas e atitudes que mancham a alma. Terceiro, praticar gestos de bondade com simplicidade e sinceridade. Quarto, viver os sacramentos como fonte de purificação, confissão e Eucaristia. E a leitura de hoje está em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora vamos à mensagem de Nossa Senhora do livro do Movimento Sacerdotal Mariano do Padre Gobi. A mensagem é do dia 14 de fevereiro de 1985, Santuário de Castelmonte, Itália, após a recitação do terço. O título é A Minha Pureza e a Vossa. Meus filhos prediletos, vos quis aqui hoje num dia luminoso, com o céu azul, o sol quente e a neve, que dá um tom de pureza às altas montanhas que fazem
de coroa a este lugar onde se encontra a casa abençoada da vossa Mãe Celeste. Eu vos envolvo com os meus raios maternos, ilumino-vos com a luz que sai do meu coração imaculado. Cubro-vos com meu manto celeste para vos tornar também a vós cada vez mais puros. Eu sou a Mãe da pureza. Eu sou a Mãe sempre virgem. Sou o candor imaculado, o esplendor do céu que reflete o mundo à luz da Santíssima Trindade. A aurora que põe fim à noite, a Mãe da graça que afasta de vós todo o pecado, o remédio do paraíso que, como um bálsamo suave, sara todas as vossas feridas. Eu sou a Mãe toda bela, toda pura. A minha pureza é, antes de mais nada, uma pureza de mente. A minha inteligência sempre se orientou para procurar meditar, guardar e viver a vontade do Senhor. A sua palavra foi acolhida por mim com docilidade e virgindade. Tive sempre o cuidado de a compreender e guardar na sua integridade. Durante toda a minha existência, nem sequer a longínqua sombra de uma dúvida ou de um erro tocou jamais, nem sequer de leve, a integridade virginal da minha mente, aberta exclusivamente para receber o dom da divina sabedoria. Esta pureza de mente foi o caminho que me conduziu a uma mais profunda pureza de coração. O meu coração foi inteiramente formado para receber o amor de Deus e para corresponder a Ele com o ímpeto virginal e materno de uma criatura cultivada no jardim da Trindade, ao sol divino de um amor recebido e correspondido de maneira perfeita. Nenhum coração humano amou nem jamais poderá amar como o coração de vossa Mãe Celeste. Este coração desabrochou como uma flor que abre as suas pétalas para espalhar à sua volta o candor, a beleza e o perfume do céu. Foi por isso que eu pude formar a carne e o sangue daquele que é o lírio dos vales e que ama de maneira particular os puros de coração. Fui também a mais pura de amor ao próximo. Depois de Jesus, nenhuma outra criatura pôde amar a humanidade como o coração da vossa Mãe. É neste perfeito amor por todos que se encontra a íntima fonte de que jorra a função da minha divina e universal maternidade. Pela pureza de coração, entrai novamente comigo no mais profundo da minha vida para descobrir como eu fui pura de alma. A alma torna-se impura quando é obscurecida ou velada, ainda que seja por uma pequeníssima sombra de pecado. O menor pecado venial deturpa o seu candor, danifica o seu encanto de luz. Por singular privilégio, eu fui preservada do pecado original e cumulada de graça. Durante a minha existência, jamais a minha alma foi tocada, nem sequer por um instante, pelo pecado, nem mesmo pelo pecado venial. Ela foi sempre toda luz, toda bela, toda pura. Se cada alma criada por Deus, visto ser espiritual e elevada à participação da sua natureza divina, reflete a luz da Trindade, podeis compreender como nenhuma alma poderá jamais refletir o esplendor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fez a alma da vossa Mãe Celeste, qual espelho limpidíssimo. O invólucro que devia envolver o tesouro precioso desta perfeita pureza de mente, de coração e de alma devia ser o meu corpo. Então também o meu corpo foi envolvido totalmente por uma luz de inviolada pureza. Fui pura de corpo, não só pelo fato de o ter conservado isento
do mais pequeno pecado de impureza, mas também porque o Senhor quis fazer resplandecer nele de maneira prodigiosa a sua divina obra-prima. O meu corpo, que devido à sua função materna, se devia abrir no momento de doar o filho e ver assim quebrado o encanto da sua integridade, por um singular privilégio, permaneceu intacto. Assim pude dar-vos o meu filho, conservando a minha integridade virginal. Deste modo, mesmo no momento do meu dom materno, permaneci sempre virgem. Virgem antes do parto, porque o que aconteceu em mim foi obra exclusivamente do Espírito Santo. Virgem durante o parto, porque o que se realizou naquele momento foi a obra da Santíssima Trindade, envolvida na luz de Deus e no seu segredo. Foi somente diante dele que se deu o nascimento milagroso do meu divino Filho. E virgem depois do parto, porque nada perturbou jamais o encanto inviolado do meu puríssimo corpo, chamado a guardar a minha alma imaculada, para que na pessoa da vossa Mãe Celeste pudesse resplandecer de maneira perfeita o fulgor santíssimo da Divina Trindade. Defendei este meu privilégio, hoje negado por muitos de maneira fácil e banal. Defendei-o sempre. E peço-vos também a todos vós que sejam puros. Como é grande o meu sofrimento ao ver que hoje em dia esta virtude já não é ensinada nem cultivada nos corações dos jovens e adolescentes, mesmo daqueles que se consagram a Deus. Em nome de uma falsa liberdade, são encaminhados para a experiência que eliminam da sua alma este encanto de paraíso. Quanto sofre hoje a vossa Mãe Celeste ao ver tantas vidas sacerdotais e consagradas que se tornaram áridas pela impureza, que se difundiu por toda parte como um terrível câncer. Eis o motivo porque já não conseguis compreender o desígnio de Deus, nem ser simples e pequeninos, de modo a ouvirdes com docilidade também a voz da vossa Mãe Celeste. Os mistérios do reino de Deus só são revelados aos puros de mente, porque sabem reconhecer o desígnio de Deus e acolhê-lo com humildade. Aos puros de coração, porque são desapegados dos bens, das criaturas e da própria maneira de ver as coisas, que impede de receber a minha luz, porque se pretende filtrá-la e julgá-la através da vossa inteligência humana ilimitada. Aos puros de alma, que fogem da mais pequena sombra de pecado, porque obscurece a luz de Deus em vós e vos torna incapazes de acolher seu divino mistério. Aos puros de corpo, porque ao consagrá-los a Deus pelo celibato ou pelo voto de castidade, o corpo torna-se mais conforme ao de Jesus crucificado e é iluminado pela luz imaculada que reveste o meu corpo glorioso. Filhos prediletos, eu quero-vos todos puros de mente, de coração, de alma e de corpo, a imitação da vossa Mãe Celeste, toda bela. Então, no mundo de hoje, invadido pelo gelo e pelo ódio, sereis a luz do sol que desce para aquecer as almas e abri-las à vida de Deus. Porque entre as nuvens ameaçadoras que apareceram na hora presente da humanidade, vós abrireis uma ponta de céu azul no pântano podre e putrefato a que se reduziu o mundo. Vós sereis um espelho de pureza no qual se refletirá. Deste modo será ajudado a transformar-se lentamente num novo jardim. Só assim, meus filhos prediletos, vos podereis tornar
os raios de luz que descem do meu coração imaculado para iluminar o terrível tempo de purificação que viveis e para dar a todos o sinal seguro da minha presença e da minha vitória. Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pessoal. Ó Maria, Mãe Imaculada, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, protegei-me do pecado, da impureza, que eu viva na pureza do coração, do corpo e da alma, unido ao teu Filho Jesus, a vós e São José. Amém. E a jaculatória de hoje é: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E a oração devocional é a oração da Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus, Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que sob vossas ordens persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. E o propósito do dia hoje é afastar de todas as ocasiões de pecar, evitar palavras, atitudes e pensamentos impuros.